There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I'll see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, nothing changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, nothing changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. Eu queria um lápis When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Pode girar ele If I também. could lay down beside you, I would. Vamos ter que usar uma escada para colocar Gente, agora o segredo é abrir todos os galinhos para ela ficar bem cheia, senão fica feio. Tem que abrir os galinhos assim, então. É, ó, tô as direitas que estão tortas, puxa pra frente. Nem, onde já caiu aqui? Sim, que a gente coloca. Cada peça dela Ela é feia. Olha aqui. Bebida. Não ganhou um coloco pra gente. Sabia que eu tenho? Olha. É uma esteta. É um boneco de dessa. Um boneco de neve
essa bola de macarrão. Eu vou pegar essa bola de macarrão. Ai! Aqui. Mas não. Passada eu usar tudo nesse quadro, sabe? Mas eu esperto, né, meu filho? Ela fechou. Como ela bonitinha. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose this. Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos muito bem.
Como vocês puderam acompanhar, montamos nossa árvore de Natal. Fiz uma guirlanda, como vocês viram, e coloquei algumas decorações aqui pela sala. Não muita coisa, porque a ideia não era investir tanto em decoração natalina esse ano. A árvore, eu já comentei em alguns vídeos atrás, acho que 1 ou 2 vídeos, eu falei que essa árvore nós tínhamos ganhado de presente, nós não compramos ela. Assim como o pisca-pisca, essas bolas, alguns adereços, né, alguns enfeites, veio junto com a árvore. Então, é linda, eu não tinha visto ela ainda, porque ela estava embalada e do jeito que o Léo trouxe, nós guardamos e só abrimos, como vocês viram ali no vídeo. E ela não é uma árvore inteira, ela é meia árvore. São chamadas as árvores de ângulo. Por quê? Porque ela não ocupa espaço. Então, a moça que tinha essa árvore, ela é italiana, morava aqui no norte, mas ela é do sul. Então, ela decidiu voltar para a terra dela, lá no sul da Itália, e se desfez da maioria das coisas, inclusive a árvore de Natal, porque aqui ela morava sozinha e lá ela voltou a morar com a família, com os pais, né? Então, não tinha por que ela levar. E ela não quis vender, então ela nos doou. E claro que eu amei o presente, porque pode parecer barato, mas não é. Uma árvore mais ou menos custa uns 80 € aqui. Uma mais simples, mas mais ou menos desse tamanho. E as mais imponentes, aquelas enormes, bem incrementadas, passam de 100 €. Aí varia muito, dependendo do preço. E aí vem mais o custo com pisca-pisca, todos os adereços. É claro que eu fiz alguma coisa, aqui tem coisas do ano passado. Então, ficamos muito contentes com um belo presente, né? Um belo presente mesmo. Então, não fui eu que decidi a cor da decoração, ela já era assim. E claro que quando eu vi os enfeites eu amei, porque é na pegada de tons que eu gosto. Eu não gosto de vermelho. Por mais que vocês estejam vendo uma embalagem de presente aqui em vermelho, mas esses aqui são os presentes que a Maria trouxe para nós. E claro que nós já colocamos aqui na árvore. Os demais, aqui as embalagens, as outras sacolas que estão aqui, são só decorativas, são todas vazias. Amamos a nossa árvore de Natal, ela é muito bonita, simples do jeito que eu gosto e exatamente nas cores que eu pensava em decorar. Porque eu já pensava nesses tons, porque a nossa casa é assim. Então eu amei, amei mesmo. Tem algumas coisinhas que nós compramos, que né, vou mostrar para vocês aqui mais de perto. Tem as meias, né? Que esse ano eu decidi comprar 2 meias para os meninos. E aí eles vão enchendo essas meias com coisinhas, com desenhos que fazem um para o outro. O certo seria 4, né? Para eles, para nós, e para mim, uma para mim e outra para o Léo. Só que, por enquanto, esse ano vamos fazer só para eles. E aí, essa base que é das plantas, eu coloquei ali algumas estrelinhas, uma árvore e apoiamos as meias. E confesso que eu gostei bastante do resultado. Então, é assim que vai ficar a nossa decoração natalina desse ano. Deixa eu mostrar mais de perto aqui os detalhes para vocês verem. Espero que vocês consigam ver bem, porque, como eu já falei, aqui os dias são extremamente curtos, são 4 horas da tarde, 4h15, e o tempo já está escurecendo, e passa muito rápido. Então, esse aqui é esquilinho, o André quis, nós compramos, esse aqui também nós compramos. Eu achei que o esquilo estava preso, mas não. Vamos colocar aqui. Então, o esquilinho que o André quis é o único animalzinho que tem nessa árvore esse ano, é o esquilo. Aí esse aqui nós compramos, são meias de neve, luvas, aqui o carrinho de escorregar na neve, né? Aqui a casinha que eu fiz, algumas eu não coloquei todos os que eu fiz aqui porque eu acho que iria ficar demais. Porque primeiro nós colocamos os enfeites que já vieram junto com a árvore e depois fomos adicionando. Essa de madeira aqui é do ano passado. E daí eu não quis que ficasse muito cheia. O Léo também não queria que ficasse muito, porque senão eles que não ficaria legal.
Sobrou bastante desse que eu e o André fizemos, mas nada que eu não invente alguma coisa depois para usar. A estrela não veio junto com a árvore e não tem como não colocar uma estrela e eu quis comprar. Então ela é um dourado mais amarelo, mas ficou legal na composição aqui. Tinha essas aqui, mas eu acho que não ficaria legal lá no topo, porque eu sempre usei estrela no topo da árvore e teria que ter. Então eu comprei, foi a que eu encontrei. Podia ser, eu queria uma mais assim, né? Com esse branco, com dourado, mas não achei. Aí comprei aquela lá e ficou ótimo também. E aqui embaixo, esse ano eu não quis encher de caixas que nem normalmente eu fazia lá no Brasil. Então eu não quis encher de caixas porque não temos muito espaço aqui. E eu usei uma mantinha branca de acabamento, mas eu só acabei que eu não gravei para vocês, porque eu decidi no dia seguinte testar e gostei. Então eu tenho uma manta branca e eu coloquei aqui para servir de base para colocar as decorações, né? Essa é uma caixinha, só que eu fiz o laço, aquela outra ali também, que vocês viram eu colocando, essa aqui também é só uma caixinha, que na verdade foi o presente de aniversário do Pietro, que foi um tablet novo que nós demos para ele, e veio essa caixa bem bonita. E aí são sacolas. Sacolas que você compra já assim, prontas, né, para colocar presentes dentro. Aí eu comprei, eu acho que 3 e eu já tinha algumas em casa. E foi o que eu coloquei aqui para decorar. E daí hoje a Maria já trouxe os presentes que ela nos deu de Natal, né? Mas que só vamos abrir no dia de Natal. Então eu decidi colocar aqui, já deu deu cor aqui, né? Trouxe um pouco de cor, já que era tudo muito neutro. Então, os meninos amaram, né? Que é o que mais importa mesmo, é eles terem gostado. Espero que a luz fique boa para vocês verem as coisas, mas eu acho que vai dar para ver. Então, aqui na mesa eu não quis encher muito de coisa, já era a bandeja que tinha, com o colar que eu fiz, eu só coloquei umas bolinhas soltas, né? O passarinho, que eu não quis tirar daqui, e coloquei os castiçais com as velas em verde e branco, porque os castiçais já são dourados, então eu quis deixar assim. E simples, mas que ficou bem legal do jeito que eu queria. E aí tive que mudar as luminárias de lugar, né? Tive que tirar essa luminária dali porque eu ia montar a árvore. Coloquei ela aqui hoje, testei e eu adorei essa luz que ficou aqui, porque nesse espaço aqui eu não tenho tomada. E eu sempre senti falta de uma luz aqui. Então eu coloquei. Aqui são as minhas plantas que estão na água, que por sinal ainda não fui comprar substrato. Tenho aqui, senão eu vou perder essas samambaias. Apesar que essa aqui tá cheia de broto novo, mas eu tenho que pôr elas na terra. E a minha costela de Adão também tirei do vaso, porque tava com o mesmo problema. Aquela ali tava dando mofo. Então eu tirei os galhos que estavam feios, salvei um e coloquei na água. E já tá cheio de raízes novas, porque as plantas são assim. Elas não gostam de muita água quando estão no substrato, mas se você cultivar elas só na água, elas vêm também. Então ela já soltou várias raízes novas ali. O lírio tá na água, tem várias plantas na água porque deu problema de mofo no substrato que eu coloquei elas. E aí eu tava perdendo e decidi tirar tudo e colocar tudo na água. E tá funcionando super bem. Então eu gostei do resultado da luz aqui em cima desse móvel. Talvez a imagem vai ficar um pouco tremida por causa do LED, né, que dá esse visual de trêmulo na tela, mas é só para vocês verem que ali eu coloquei um daqueles fios de fada, só que ele não é a pilha, ele é elétrico, então eu coloquei ali só para dar um charmezinho mesmo e ficou bem bacana. Quando apaga a luz fica muito legal. A decoração aqui da mesinha ficou bem simples também, não queria nada muito coisa aqui, porque o André tá sempre por aqui. Falar em André, ele já colocou um pedacinho de papel aqui. Então essa casinha é um porta-vela, um castiçal. Aí um globo de neve, que o Pietro sempre queria, então agora eu comprei. Então tem esse globinho, que é mais ou menos dos tons das cores que eu decorei. Esse aqui é um suplá, né, de redondo, eu peguei só um mesmo para usar aqui. Uma árvorezinha pequenininha, isso aqui é uma xícara natalina, ela tem tampa, ó, mas eu achei ela tão bonita que nem levei lá para a cozinha, deixei aqui. É uma árvore, né? Então, essa, uma casinha,
Essa aqui é uma casinha para você guardar coisas, não é uma casinha que porta-vela nem nada. Essa aqui é para guardar mesmo coisas dentro. E mais uma árvore puxando para o tom das cores que eu tô decorando. Então, ficou bem simples, mas bem bonitinho. Aí as capinhas de almofada são também branca e dourado. E eu comprei elas na Temu, as capinhas. Eu comprei 4, elas são meio aveludada. Então veio 4 assim, em motivos natalino. E eu peguei 2 verdes de veludo para combinar, para dar uma quebrada. Então as verdes ficam aqui no sofá. A guirlanda, eu amei o resultado. Vocês viram ali eu fazendo ela, mas não viram eu colocando esse festão aqui, porque eu decidi testar e nem me toquei que o celular não estava gravando. E foi isso que era isso que eu queria, um volume aqui. Porque eu não estava gostando daquele laço. Até eu ia fazer mais um de outra cor, mas como eu não estava gostando do laço, eu decidi testar esses festões aqui, são 2, e eu adorei. Então eu coloquei as pinhas, esses aqui são autocolante, então é só atacar eles aqui que eles colam. Como se fossem pinguinhos de neve, né? Só para dar um toquezinho mesmo. Uma estrela que não pode faltar, é claro. Mais pinhas. Esse material que eu usei para enrolar o espaguete são os tecidos que usa para cobrir as plantas aqui para proteger do frio. Esse aqui são pompons de lã que eu fiz assim rapidinho só para testar e eu gostei. Aí eu coloquei aqui. Esses aqui também são aqueles que você cola, são adesivos. Eu coloquei esses aqui. Essa aqui não tá firmando direito, porque o adesivo dela já não tá, mas tudo aquilo. Mais uma arvorezinha de madeira. Um gnomo. Esse gnomo foi a Maria que deu pra nós. E aqui também, essa casinha de madeira e uma arvorezinha pra contrastar aqui com a altura do gnomo. Gostei muito do resultado. Não sabe assim, quando eu vou criar alguma coisa, eu vou testando, vou adicionando, demora. Pode ser para vocês, quando eu gravo para vocês, parece rápido, mas não é. Eu levei uma manhã inteira para desenvolver essa guirlanda e eu adorei. Eu iria colocar ela lá na porta de entrada do condomínio, mas a gente gostou tanto dela que vai ser ela que eu vou colocar do lado de fora aqui da porta. Só deixei aqui dentro para mostrar para vocês. Mas ela vai ficar do lado de fora, é claro, para recepcionar o nosso Natal. E é isso, essa aqui. Eu iria fazer outra com madeira, até eu peguei os galhos que eu iria usar para fazer, mas eu não sei se eu vou fazer outra de Natal, já que eu não vou colocar essa aqui lá embaixo, e sim na nossa porta. Talvez eu faça só a guirlanda com os galhos que eu colhi, porque eles ainda estão verdes, então eles ficam malháveis, para que eu possa criar a guirlanda depois da primavera, e usando aquela lá. Mas aí se eu for trançar ali os galhos, eu gravo para mostrar para vocês. Então a nossa guirlanda simples e bonita. Eu gastei 5 euros para fazer essa guirlanda. Eu paguei 2 euros pelo espaguete. O gnomo foi a Maria que nos deu. Essa aqui eu paguei acho que 40 centavos. Esse aqui, festão, também foi a Maria que nos deu. Tava na caixa das coisas que ela trouxe pra cá. Então, uns 5 euros eu gastei, porque eu comprei algumas pinhas. Essas arvorezinhas de madeira com a casinha, essa arvorezinha, uns 5 euros custou pra fazer essa guirlanda. Mas mesmo que fosse comprar todo o material, eu acredito que com uns 10 euros eu faria essa guirlanda linda, maravilhosa que ficou. E é uma peça que eu fiz, né? Uma peça única, não existe outra igual. No mercado tem várias, né? Nos mercados, nas lojas, aí tem vários tipos de guirlanda para vender. Mas são feitas em escala, então tem várias iguais. E quando você cria uma peça, aquela peça é exclusiva, não existe outra igual, a não ser que você vá fazer para alguém igual a que você fez para você. Mas nunca será igual, porque você vai adicionar elementos que combinem com a pessoa que te pediu. Então esse é o resultado da nossa guirlanda. Aqui na roda de entrada, a única coisa que tem que representa o Natal é os pisca-pisca dentro da mediana aqui. A única coisa que eu coloquei e tá bom assim.
E eu acho que a nossa decoração de Natal é essa mesmo. Eu não vou comprar mais coisas, não. A concentração da decoração é na sala, porque é um dos ambientes em que nós mais ficamos e é o espaço que eu montei a árvore. Então, na cozinha eu não coloquei nada de Natal e provavelmente não vou colocar, nem nos quartos, nada, porque eu tenho que pensar que o Natal é só aí 25 dias, porque eu decorei a árvore dia 1º de dezembro, que foi o primeiro domingo do Advento. Eu sigo essa regra. Se decora a árvore no primeiro domingo do Advento, é o nosso costume e eu sigo. Então, por isso que vocês não me veem eu decorando a árvore tão cedo como a maioria. Porque, por mais que eu compartilhe com vocês para vocês terem ideias para decorar a árvore, nunca esperem que eu vá decorar uma árvore muito antes do tempo só para mostrar para vocês terem ideias. Porque eu ainda sigo essa tradição. A árvore de Natal se monta no primeiro domingo do Advento e desmonta dia 6 de janeiro, dia de Reis. Então eu sigo isso, a minha mãe fazia assim, eu aprendi assim quando ia para catequese, é assim que eu acredito e é assim que eu mantenho. Então, quem ainda não montou, vai, se quiser se inspirar em alguma coisa aqui de casa para montar suas árvores, ok, mas caso contrário, é só mesmo para mostrar para vocês que sim, temos árvore e o porquê que eu monto sempre mais tarde do que a maioria, porque eu ainda sigo a tradição. E como eu quero que a tradição permaneça na nossa família, eu tenho que ensinar aos meus filhos o porquê que se monta uma árvore e quando se monta a árvore. Que na Itália, a maioria das pessoas mais antigas, elas só montam no dia 8 de dezembro, depois do dia 8 de dezembro, que é depois do dia da Imaculada Conceição. Mas como eu sou brasileira e eu cresci e aprendi que se monta no primeiro domingo do Advento, então está montada, porque Natal não é só presentes, não é só árvore, não é só decoração, não é só isso, né? Nós temos que saber que o Natal tem um significado muito maior do que apenas decorar a nossa casa para esperar o Natal. Infelizmente a maioria pensa ao contrário de mim, né? Mas eu ainda prefiro seguir a tradição, passar isso para os meus filhos e ensinar eles que não é só para encher ele debaixo da árvore de presente e no dia de Natal abrir. O Natal tem significado. Como a gente vai na missa todos os domingos, então o Pietro também está aprendendo isso, porque ele está fazendo catequese aqui, aprende na escola também. Então tem muita coisa bacana que devemos ensinar para os nossos filhos, além das decorações. Natal tem significado além do que colocamos de enfeite na nossa casa, assim como a Páscoa também. Então espero que vocês tenham gostado de ver a nossa árvore de Natal pronta. Eu sei que muitos estavam ansiosos para ver como é que seria, então é assim que é nossa árvore, que vai permanecer por muitos anos, só adicionando todo ano algumas coisinhas novas, né? Porque devemos sempre adicionar alguma coisa nova na nossa árvore para ela ter significado também, renovar essa esperança. Você mantém os objetos que você já tem, mas sempre adiciona um novo, que é como se fosse a renovação da esperança, a renovação da vida. Vários significados que são representativos para mim. Os adornos não é só para enfeitar a árvore, eles têm que ter significados também para nós. Para nós essa árvore é importante porque nós ganhamos. Já veio com muitos adornos lindos no mesmo, né? Parece que, por isso que eu digo, nada é por acaso, nenhuma pessoa aparece na nossa vida à toa. Por mais que são aquelas pessoas que não nos fazem bem, elas vêm nos trazer alguma coisa. Se não é para o bem, mas é para o nosso crescimento. Então encarem a vida assim, todos os obstáculos, todas as pessoas que passam pelas nossas vidas, existe um porquê. E cabe a nós entender isso, o que isso nos agrega, o que isso nos trouxe, o que isso me fez. E ganhamos uma árvore exatamente do jeito que eu queria, com os tons decorativos que eu gosto, de uma pessoa que eu nem conhecia. Eu não conheço a moça, ela é sobrinha de um amigo do Léo, o amigo do Léo eu conheço, mas ela não tive o privilégio de conhecer.
E aí eu só adicionei pequenos elementos novos, né, como eu falei. E aqui está a nossa linda árvore de Natal que vai ficar conosco por muitos anos. Ela é do tamanho que eu queria, a altura. E por ela ser meia árvore, então ela ficou exatamente no espaço perfeito. Porque se eu fosse comprar uma árvore daquelas enormes, eu teria que tirar a mesa, talvez. Não sei, movimentar aqui, porque aquelas ocupam mais espaço. Porque elas, né, têm ao redor todo. E essa aqui é só metade. Então, perfeito. Ficou linda, simples e combinou muito com a nossa casa. Acendi a luz ali de trás para dar um contraste e deixei essa aqui estática, né? Ela é um pisca-pisca normal. Até o tom da luz que veio na árvore é do tom que eu gosto, que é esse mais quente e não o branco. Então eu amei o presente. Espero um dia, quem sabe, conhecer a moça para agradecer ela pelo presente maravilhoso que ela nos deu. Então, todas as pessoas que nós conhecemos depois, a partir do momento em que chegamos aqui na Itália, não foram por acaso. Todas apareceram na nossa vida por um motivo. Mesmo aquelas que já não estão mais aqui nessa vida conosco, mas deixaram alguém para nos presentear com coisas que seriam úteis para nós. Eu só tenho que agradecer, né? Primeiramente a Deus e depois a todas as pessoas que nós conhecemos, todas as pessoas que fizeram com que esse apartamento fosse uma casa hoje. E agora é só esperar o dia de Natal para renovar as nossas esperanças, para que seja um ano aí de 2025 maravilhoso para todos nós, que é o que queremos, né? Eu não peço coisas materiais a Deus, a única coisa que eu peço para Deus é saúde. De resto, eu só agradeço. E Deus conhece um coração grato. Então, só tenho que agradecer mesmo. Não me permito pedir nada a Ele, porque eu acho que eu sou imensamente abençoada por tudo. Por viver onde eu vivo, por ter o que eu tenho, por estar onde estou, e por ser quem sou, e por conhecer pessoas fantásticas que Ele está colocando no nosso caminho. Vou aproveitar e já vou encerrar nosso vídeo. Então, que sirva de inspiração para vocês, que vocês renovem as esperanças de dias melhores, peçam aquilo que realmente agrada ao seu coração, agradeçam por tudo que vocês tiveram esse ano e pelas coisas que não foram possíveis ainda. Renovem as esperanças de um futuro melhor para todos nós, né? De muita paz, principalmente, que é o que nós mais precisamos. Paz, gentileza, pessoas boas que venham para agregar a nossa vida, seja ela mental, física ou qualquer forma que seja. Não sei nem o que falar, né? Que nem eu falei, não tenho o que falar, só tenho que agradecer por tudo que aconteceu nesse ano para nós, e tenho esperança de que muitas coisas boas irão acontecer aí no nosso futuro. Isso aqui é representativo, né? Porque o verdadeiro significado é muito maior do que apenas uma árvore. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo vídeo.